Tá no ar, tá valendo. Me diz aí, se você tivesse apenas um minuto para despertar a curiosidade daquela pessoa que pode alavancar o seu negócio, o que você faria? Pensou? Eu sou Nélio Xavier, host do Insider. Se tem um dia em que a apresentação dos convidados precisa ser caprichada, é hoje, porque a pauta pede. Então hoje é para caprichar na apresentação dessa mesa. Eu vou começar por ele, que é fundador da Investidores.vc, investidor anjo com mais de 43 startups, igual aquele Bruce Buffer, com mais de 43 startups no cartel, sendo 7 já vendidas. Ele lidera uma comunidade de mais de 250 investidores anjos. Host do podcast Pitch, esse é Amori Pinho no Insider. Seja muito bem-vindo, Amori. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tô querendo ver esse papo aí, né? Vamos ver se todo mundo que tá ouvindo a gente já tá preparando papel e caneta na mão para treinar o pitch aqui com as dicas que a gente vai dar. Se a galera não sair com um pitch matador, a gente errou. Acabou. Não fez sentido essa gravação. A Amori já dá um tapa na cara do resultado, né, meu irmão? Tu não tá com papel e caneta para anotar o pitch. Aqui a gente vai sair vencendo. Já tá errado. Boa. Do outro lado da mesa, ela é CEO na startup Se Candidate Mulher. Recebeu um aporte milionário. Bota um reverb aí, Gabriel. Milionário recentemente. Será que ela tem um bom pitch? Com certeza ela tem. A Top Voice que ajuda empresas a contratar mulheres. Essa é Jennifer Coutinho, na mesa do Insider. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Já quero saber se a gente vai poder fazer um caso de família também, porque eu tenho um problema com essa rodada, que é investidores e não fazer parte dela. Então, acho que vai ser muito legal a gente fazer esse caso de família aqui nesse momento. Mas, bom, sou fundadora da Se Candidate, sou do tipo de pessoa que acha que melhor que os cargos que eu já tive ou os lugares que eu já trabalhei são os meus resultados, então não vou ficar falando minha trajetória profissional aqui. Quem quiser me conhecer, tá lá no LinkedIn. E eu acho que o Amori falou certo. Se minimamente a gente não souber fazer um bom pitch depois desse papo, alguma coisa errada a gente fez nessa conversa aqui. Exatamente. Olha aí, tá vendo a responsa, né, Edu? Já que eu falei o nome dele, ele é mentor, ele é professor, ele é empresário na Expert Business e ele te ajuda a viver do que você mais ama na internet. Eu costumo dizer que ele conhece o caminho do dinheiro. Esse Edu Costa na mesa do Insider. Fala, né, Leão? Beleza? Vamos para mais um episódio aqui com gente incrível. E eu tô aqui com o papel e caneta na mão, literalmente, para anotar tudo, porque, obviamente, essa aqui é uma das competências mais importantes que qualquer empreendedor precisa ter, né? E não só empreendedor, mas principalmente empreendedores precisam ter, que é a capacidade de resumir e apresentar o teu negócio de forma efetiva, né? Então, fiquem de olho aí, pega papel e caneta para anotar tudo, porque essa aqui vai ser uma puta aula. Obrigado pela presença de todo mundo aqui pra gente contribuir com a galera. Boa, eu já deixo aqui no roteiro uma parte, anotações e insights. Eu já vou escrevendo, é natural durante a conversa, eu já escrevendo tudo aqui. E você que já deve ter ouvido essa palavra por aí, pitch isso, pitch aquilo, pitch pra lá, pitch pra cá. Nélio, o que é pitch? Pronto, tá aqui um episódio extremamente dedicado a saber o que é pitch, como fazer um bom pitch na realidade do mundo de startups, de investimento, de investidores anjo, como eu já anunciei aqui na mesa, como construir o tal pitch matador. Será que existe uma fórmula ou um caminho para isso? Histórias, experiências de quem vive essa habilidade. Do que o Edu acabou de falar, de condensar ideias, construir o que você faz, o teu negócio, a tua solução, no discurso de impacto em pouco tempo. Quem vive isso na rotina profissional. Gabriel, sobe um BG bem Shark Tank hoje. Mas não sobe o BG do Shark Tank, porque senão a gente vai tomar um sobe um BG estilo Shark Tank, pelo amor de Deus. Vai tomar outro ban, pelo amor de Deus. Já tomamos 2 ban na temporada, não é legal tomar ban. Antes de você entrar nessa pauta, vale muito lembrete, essa pauta tá espetacular. Eu quase, é daquelas pautas que eu quase vendi. Eu quase não coloquei de graça, porque tá uma aula sobre pitch, a conversa fluiu demais. Para você que tá chegando aqui hoje, veio da audiência do Amori, é público da Jennifer.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Insider. Nós temos um episódio 0 aqui para te receber. Sim, a gente tem umas boas-vindas. Se você está no Spotify, é o trailer do Spotify. O trailer é o episódio 0. E por que eu tô falando dele? Porque lá é para você não pegar o bonde andando. Lá tem o que nós somos, sobre o que nós falamos, quem já passou pela mesa do Insider, vai te dar um contexto do que é esse podcast, que já está na 4ª temporada, aí no seu episódio 243. E se você já está chegando por aqui e já gostou da apresentação, já gostou do clima, então fica. Eu te convido a ficar clicando no botão de assinar, de seguir no app que você está ouvindo. Agora, para ser avisado sobre novos episódios, vale dizer que é semanal, toda terça. Clica no sininho. Tá vendo no YouTube? Ou então tá ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts? Tem um sininho aí do lado. A gente denominou o sininho de James. Clica no James, porque uma vez por semana, ele não vai encher teu saco não, tá pipocando notificação toda hora. Uma vez por semana, terça, 11 horas, vai subir uma notificação. Olha, tem episódio novo do Insider, vai lá ouvir. Para você não esquecer, para você ir lá ouvir o Insider. E como esse é o primeiro episódio do mês de novembro, é hora de dar biscoito, é hora de valorizar os ouvintes insiderianos que nos respondem. Todo episódio tem uma pergunta aqui no Spotify. Para você que está no Spotify, todo episódio tem uma pergunta sobre o tema do episódio, claro, para você participar, para você responder. E quem responde, eu dou biscoito, eu falo o nome. Eu quero agradecer a presença e a voz nesse mês, Estela Noronha, Elizabeth Galiano, Saulo Vasconcelos, Yuri Campos, já teve aqui na mesa, inclusive, Begalucci, Glória Bertoli, ou Glória Bertoli, Rodrigo Flauzino, Nara Pérez, Gustavo Esteves, até o co-host responde aqui, Gustavo Esteves, Denis Bizantino, Lohana Souza e Valentina Libânio. Muito obrigado, biscoito, para vocês. E se você quiser ouvir o teu nome lido aqui, é só responder a pergunta do episódio. Claro, responda de maneira construtiva, até porque destacaremos ela aqui no episódio e você ganha biscoito no início do próximo mês. Agora sim, bora pra pauta. Gente, para a gente começar aqui a pauta de hoje, eu quero começar com um ponto de compreensão, colocar todo mundo agora que está com papel, caneta na mão e fone no ouvido, no mesmo ponto de partida que a gente. Vou jogar já essa no colo do Amuri e a gente pulveriza para a mesa depois. Amuri, diz para a gente tua percepção do que é um pitch e o que todo mundo deveria saber antes de fazer um pitch. Um pitch é uma venda. É o ato de você comunicar da forma mais eficiente possível uma informação que faça sentido para quem está ouvindo, que seja importante para ela e que no final ela venda uma ideia, um conceito, uma visão, um movimento. O pitch talvez a poesia de um discurso de vendas, porque ele precisa resumir de forma muito eficiente, de forma provocativa. Ele tem que conectar com a pessoa que está ouvindo. Ela precisa mostrar claramente o que você faz e ela precisa, no final, chamar você para entrar naquele argumento. Então, no final do dia, pitch é venda. Pitch é você conseguir traduzir de forma muito fácil o que muitas marcas foram fazendo ao longo da história, o que muitos excelentes vendedores foram fazendo ao longo da história, o que às vezes alguns produtos fazem por si só, quando o pitch do produto é a própria história em que ele foi construída. Pitch envolve muito de storytelling, envolve muito de resultados. E no mundo das startups, pitch é essa versão objetiva, direta, resumida do que a sua empresa faz, o que ela resolve, para quem que ela resolve, como ela resolve e como é que ela faz tudo isso funcionar em cima de um modelo de negócios. Então, você tem diversos tipos de pitch, que podem ir desde o elevator pitch, que a gente vai falar bastante aqui, como um pitch de vendas,
Você também tem um pitch um pouco mais demorado, você tem pitches em cima de palco, quando você tem 5 minutos para fazer um pitch com apoio de slides. Mas o pitch do nosso dia a dia é aquele empreendedor, principalmente no mundo das startups, que encontra alguém e essa pessoa pergunta para ele: o que você faz? E aí você tem um minutinho para você resumir de forma muito eficiente, e aí entra uma magia que nunca está pronta, que está sempre em evolução, que vai mudar à medida que a sua empresa muda, mas que é o seu cartão de visita falado. Caramba, gostei dessa lente emocional agora, final do pitch, né? Entra uma magia que nunca tá pronto, que tá sempre em evolução. Não, o cara já meteu uma poesia de venda. Uma poesia de venda, que isso, cara? Caramba, eu tô indo aqui, igual ó. eu chamando do diligence de Dewey, pelo amor de Deus. Como é que é, gente? É que eu apelidei Dewey Diligence de Dewey. Isso pode ser um outro capítulo da história, mas é isso. Aproveita o Mickey aí, Jenny. Já traz pra gente aqui, depois de tudo isso que o Amuri falou, do que é pitch, o que você acredita que todo mundo deveria pensar, saber antes de fazer um pitch? Como é que você enxerga o que é um pitch? Cara, eu acho que a primeira coisa é entender que não é uma apresentação institucional. Boa. Porque o maior problema você tem um momento muito pequeno para você chamar a atenção dessa pessoa. Então, o objetivo é levar para uma conversa maior. É esse o objetivo do pitch. Então, não pensa que você vai fazer uma apresentação institucional. Qual que é o problema do lado do empreendedor? Na cabeça dá um pau mesmo. Como é que você vai falar assim, caraca, eu tenho 1 minuto para falar da minha empresa? Eu não consigo. E não consegue mesmo. Você não vai conseguir falar da sua empresa em 1 minuto. Nem em 5. Mal em 10, honestamente. Só que o objetivo do pitch não é você fazer uma apresentação institucional. Você tem que chamar a atenção dessa pessoa, ou desse grupo de pessoas, ou dessa empresa, né? Se você está vendendo para essa empresa, para uma conversa maior. Para um momento maior de conversa. E aí as pessoas não entendem isso. Elas acham que é uma apresentação institucional. Então eu estou num momento que, normalmente, pensa que eu estou numa reunião, num jantar, que tem vários investidores, que não é o momento de eu segurar esse cara ou essa mulher por vários minutos. E eu quero contar a história da minha startup, como ela surgiu. Não é essa hora. Sim. Então, o pitch, para mim, o principal que as pessoas deveriam entender é que não é uma apresentação institucional. Você tem um momento muito curto para prender a atenção dessa pessoa e levar ela para uma conversa mais demorada, onde você vai, elaborar mais. Isso, para mim, foi o maior aprendizado. Porque, senão, na cabeça do empreendedor, eu sei do outro lado, é difícil mesmo você resumir a sua jornada em 1 minuto. É muito difícil. Quando eu comecei a entender isso, então eu falei, então beleza, eu tenho 1 minuto para chamar atenção, para ser desejada. A palavra é desejável. Para esse cara ou essa mulher querer ter uma segunda conversa comigo. Aí sim de 1 hora. Aí sim de 30 minutos. Mas não é uma apresentação institucional. É você falar o que a pessoa quer ouvir para você poder falar num segundo momento mais. E aí sim contar a sua história. Eu acho que essa, para mim, para começar assim, deixando todo mundo na mesma página, a primeira coisa que tem que cair da cabeça do empreendedor é a apresentação institucional. Então, já tomou 2 murros na porta aqui para entender de cara o que é ser desejável, gerar essa curiosidade. É porque tem que ser rápido, 1 minuto, que a Amuri falou, poxa, quando você está encontrando alguém na rua, alguém te pergunta, e você falou, não dá para falar tudo ao mesmo tempo, não dá para entregar tudo. Poder de síntese, conseguir sintetizar o que é mais importante. Você no lugar da outra pessoa, o que despertaria ele? Caramba, olha, quero conhecer, quero ir além, quero dar mais tempo para essa pessoa. Isso é um ponto. E eu quero já fazer a virada já para um outro ponto, eu vou puxar você, Edu. O Amuri mencionou aqui a parte da venda, o pitch de venda, a Jenny já trouxe uma realidade também do empreendedor no quesito de fazer isso para um investidor. Tem pitches diferentes, tem realidades diferentes da aplicação do pitch. Você que trabalha muito com monetização, com venda, com empreendedores, como é que você vê essas diferenças do o que é um pitch de venda, se você já passou por uma experiência de pitch de investidor, a gente consegue mapear aqui, já começar a categorizar essas diferenças de pitch, para ficar mais claro na cabeça de quem está ouvindo? Acho que essa é uma boa pergunta, cara.
Quando a gente às vezes coloca tudo no mesmo pacote, né? Pitch é pitch, pitch, mas na verdade a gente tem diferentes situações, em diferentes oportunidades para diferentes públicos, né? Às vezes diferentes coisas que a gente quer falar, ou diferentes aspectos do que a gente quer trazer ali, né? E tudo mais. Então, obviamente, a gente precisa ter um pitch para cada situação. Na verdade, no final das contas, a gente tem que entender que a gente está comunicando para um ser humano do outro lado, né? Tipo, essa é a primeira coisa. Então, se você entende que você está conversando com uma outra pessoa, algo que vai ajudar muito você a entender qual é o pitch certo a ser feito, ou quais são os aspectos do seu discurso que você deve frisar naquele tempo, naquela janela de tempo ali curta que você tem para sintetizar e gerar interesse, gerar o desejo, que a Jennifer falou muito bem, né? Então, é você partir da premissa do outro, né? Entender o contexto. Se você já conhece o público para quem você está fazendo o pitch, melhor ainda, né? Então, você já tem uma noção do contexto para que você está falando. Isso não importa se é um pitch de venda, se é um pitch de emprego, né? Quando você está dando entrevista, você está fazendo um pitch de si mesmo para o empregador, né? Então, não importa a circunstância, o importante é você entender qual é a intencionalidade, né? Tipo, o que você está vindo buscar ali naquela conversa? Você quer despertar o interesse do cara em você ou no seu projeto? Para quê? Em que circunstância, né? E se você entende que a pessoa do outro lado também está buscando em você, isso vai ficar ainda mais intencional do que você pode destacar numa conversa. Para tangibilizar isso, tornar mais fácil ainda para a galera que está ouvindo a gente, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu estou numa feira de evento, né? E alguém pergunta assim, Edu, o que você faz? Eu vou falar assim, olha, eu ajudo empresários a monetizarem o conhecimento deles no digital. Hoje você já é empresário, você já atua, você já é especialista em alguma coisa, você já atua em alguma área específica? Sim, eu sou advogado. Ótimo. Imagina se você pudesse pegar o teu conhecimento como advogado e transformar isso em diversos outros produtos na internet. É isso que eu faço. Pronto, entendi quem é o público, entendi qual é o aspecto que importa para ele e fiz o pitch que vai me tornar desejado para ele. Entendeu? Então, aqui a gente está dando um exemplo de como é que você entende o contexto. Se o cara tá numa feira de evento, né? Então ele provavelmente tá ali tentando conhecer o máximo de pessoas possível, ampliar network, tal. Se eu entendo quem ele é e o que ele tá buscando ali, fica mais fácil ainda de eu conectar a mensagem e gerar esse desejo. Eu não vou explicar o meu negócio inteiro, o meu método inteiro, mostrar o Black Book Sim. no meio de uma feira, de um evento, mas eu vou despertar o desejo para que esse cara me procure depois, né? Então acho que é bem por aí. E isso vai variar, óbvio, de contexto, de abordagem, mas eu acho que a premissa é essa, né? Entender que tem uma pessoa do outro lado, entender o que essa pessoa está buscando, entender o contexto da abordagem e ter claro para você mesmo o que você está procurando ali, né? Tipo, você está procurando um parceiro, está procurando um investidor, está procurando um cliente, está procurando um amigo, né? Então, dependendo do que você está procurando, você ter isso em mente para que você possa fazer o pitch certo no momento certo. O meu discurso pode variar, mas no final das contas, ele parte tudo da mesma premissa, né? Então, se eu tenho claro para quem eu estou falando, eu vou adaptar esse pitch para essa situação. Boa. E tá muito vinculado ao que a Jenny falou. Eu já tô chamando de Jenny, tá, Jenny? Porque eu sou da Amanda é tua madrinha. A familiaridade, né? Eu falei pra ela, parece que eu já te conheço já. O que ela falou de ser desejável, você tem que conhecer muito bem o outro para entender. Agora eu vou inverter a lente, vou jogar pro Amuri agora. Ele mencionou lá o elevator pitch. O pitch, elevator, só a historinha rápida de elevator pitch é que você se imagina entrando no elevador e quando você entra no elevador, você olha para o lado, tá aquela pessoa que você queria abordar há tanto tempo e você queria, por exemplo, que ela te conhecesse e você só tem o tempo da subida do elevador para gerar aquela curiosidade, para fazer a pessoa querer mais, o que a gente já falou aqui atrás. Vem disso, eu não lembro quem é a pessoa que cunhou isso. Depois eu busco e coloco aqui na descrição. Se vocês souberem o nome da pessoa que cunhou o Elevator Pitch, vocês trazem aqui. Mas eu não lembro. Então essa é a ideia, tem que ser rápido, tem que ter impacto de fato. Aí trazendo a minha visão da oratória, antes de jogar para ti, Amuri. Você pode ter uma baita estrutura, o tal do pitch deck, que é a estrutura do pitch. Mas se você não tiver uma forma de entregar com impacto, vai por água abaixo. Se você não tiver uma postura confiante, o olho no olho, a ênfase no lugar certo, onde você quer chamar a atenção, a boa articulação, a boa dicção, e o contrário disso, você que está vendo aqui o podcast, se você for lá com o ombro encurvado, desse jeito, imagina, você entra no elevador com o Amuri e fala, oi Amuri, tudo bem? Eu quero te convidar para um podcast que, meu amigo, tem como. Então tem que trazer o não verbal, tem que trazer o corpo, tem que trazer a voz, porque a percepção de confiança para o outro
vem muito dessa capacidade de você canalizar a tua comunicação naquele momento. E aí, você trouxe essa realidade de venda da feira, Edu. Amaury é o investidor que lidera investidores. Esse cara deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido pitch na vida. Não, ouve pitch a cada 5 minutos. É, é muita coisa. Eu queria trazer para ti, Amaury, você trazendo esse lado do pitch para investimento mesmo. Vale fazer pitch para qualquer investidor? Assim, ou também o empreendedor, ele pode categorizar, saber valorizar ali o seu pitch. Eu acho que o empreendedor, se ele tiver, eu acho que é melhor ele se transformar numa máquina de repetir aquilo do que ele perder tempo selecionando para quem que ele vai fazer aquele pitch. Ele tem que estar preparado para fazer o pitch para qualquer pessoa e muitas vezes ele sabe que aquele não é o fit dele. Mas esse mercado, ele realmente é muito pequeno, apesar de ser muito grande. E eu acredito muito que algumas atitudes que mostram quem é você, repetidas por um bom tempo, elas começam a ser percebidas como uma aura sua. Então, aquele empreendedor que não foge à oportunidade de sentir um frio na barriga, uma tremelique nas pernas, que eu duvido que nenhum empreendedor que esteja, não com uma pessoa 1 a 1, mas que esteja com 5, 6, 7, 8 pessoas e alguém fala, faz o teu pitch aí pra gente, pode ser o cara que tá começando ou o cara que tá velho, vai bambear. É igual fazer o próprio deck, você vai ter insegurança, tipo, é natural. Então, o que mais pode te deixar bem numa situação dessa é você ter repetido aquilo tantas vezes para você mesmo e para os outros, que ele vai sair muscularmente, ele vai sair repetido, ele vai sair como um hábito. Então, é uma situação de extremo desconforto falar sobre o seu negócio de uma forma resumida, e é por isso que os empreendedores ficam procurando argumentos, alongando seus pitches, porque eles precisam colocar coisas técnicas, eles precisam colocar coisas que só eles fazem, porque através de inteligência artificial, porque não sei o quê, então ele precisa mostrar que tudo que ele construiu teve trabalho, teve suor, etc. E ele esquece de tudo isso que vocês falaram, que é mais importante, que é entregar uma mensagem, que é você conseguir ser desejado, que é você conseguir ver que aquele público é um pouco mais jovem, você tem que adaptar o seu pitch, ver que aquele público é um pouco mais de investidores, você tem que colocar um pouco mais de resultados, é esse organismo vivo, né, que eu falei lá no início, o Edu trouxe também brilhantemente, né, de você ter esse pitch no seu canivete suíço, no seu cinto de utilidade do Batman, não um, mas alguns, e você domina tanto a narrativa que você consegue fazer ele sem 1 minuto e consegue fazer ele sem 5, como a Jennifer falou. Tem situações em que o cara vai querer saber mais e você vai conseguir estender aquele pitch. Só que a base, para mim, é que quando ele se torna uma verdade sua, você consegue vender, porque a verdade vende. E aí entra no que você falou, de cara, não tem que ter o brilho nos olhos, não tem que ter a entrega, não tem que ter a conexão. Se for verdade para você, vai ter. Então, tem que ser tão simples às vezes quanto mostrar não o que você é, o que você construiu, mas o que você está trazendo de resultado para os seus clientes. Tem muitos pitches que começam desse jeito. Eu adoro eles. Em vez de falar, nós somos uma empresa de tecnologia que através da inteligência artificial ajuda... Você não falou nada até agora, né? Agora, quando você começa um pitch falando... Nós ajudamos mulheres, blá, 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 blá. Cara, você já está mostrando a transformação que você causa. Às vezes esse elemento no seu pitch, dependendo do seu tipo de negócio, é fodido. Se a transformação for percebida e do caralho, você tem que colocar isso no início. Tem alguns pitches onde é mais difícil você conseguir essa conexão, porque o seu modelo de negócio ainda não existe ou é difícil de entender, aí as pessoas usam comparações. Assim como o Uber é para os motoristas, etc., nós somos isso para determinadas coisas. Então, tem tanta magia no pitch, mas ela tem que ser uma verdade. Então, você tem que acreditar naquilo que você está falando, entendeu? Porque quando você começa a trazer elementos para fazer um pitch, só ficar trazendo checklists, entendeu? Fizemos isso, somos isso, tecnologia, inteligência artificial. Você não está falando a verdade. Tipo, o que você resolve de fato? Qual é a transformação que você provoca?
o quanto ela é latente. Se ela for mais dolorida, cara, melhor ainda. Você está resolvendo um problemão. Quem é que vive esse problemão? Como que você resolve esse problemão? E, pô, tem algum molho secreto que você consegue colocar? Um jeito só seu que vocês resolvem? E aí, no final, cara, você pode trazer números ou impactos, ou falar como é que você está nesse momento, e se você tiver espaço, talvez um call to action no final, se forem investidores, você adapta, como o Edu falou, estamos buscando uma rodada de tanto. Se não é, se é, pessoas podem comprar você, nós ajudamos mais de 50 empresas fazendo isso, e a gente pode ajudar vocês também. Se é a sua avó, você pode falar, e hoje estamos contratando mais funcionários e crescendo. O pitch ele tem que ter esse mecanismo, mas no final das contas, sim, tem que ter essa conexão, tem que ter esse olho no olho, esse brilho no olho. Isso vem através da entrega. E eu não acho que ele tem que ficar selecionando aonde que ele tem que falar. Toda oportunidade que ele tiver de mais pessoas enxergarem, ele tem que fazer, porque existe a chance de aquele cara ali reverberar a essa sua postura para quem pode ser sim seu investidor, ou seu parceiro, ou seu contratante. Agora, é claro, o empreendedor tem que saber que ele não precisa ir procurando investidores e soltando o pitch dele adoidado, porque isso é tempo. Entenda que o pitch é uma ferramenta que você tem que ter, porque existem situações em que quando você não estiver esperando, vai aparecer alguém relevante, importante, e aí você pode usar e falar: fulano, tudo bem? Eu sou um super fã do seu trabalho. Eu nem me apresentei, tá? Mas meu nome é Muripinho, eu sou fundador do Investidores VC, cara. Você tem que estar com isso pronto. É o jeito de você conquistar esse desejo. O que a Jennifer falou é perfeito. Tem uma frase que eu adoro, que o objetivo do pitch é você conseguir o próximo encontro. Então, ele é o quebra-gelo. Na noitada, se a gente for fazer o paralelo, né, a gata procurando o gato, o cara procurando a gata, não sei o quê, não tem que ter também um cartão de visita, não tem que ter um quebra-gelo, uma piada, uma coisa interessante, uma ida no bar, não sei o quê. Você não tem que ter alguma coisa. E às vezes, quanto mais mágico é esse quebra-gelo, mais a pessoa não... Cara, gostei dessa pessoa, que legal, ela é diferente. Ou então, nossa, ele falou um negócio, que legal. O pitch é isso, é você chamar a atenção no momento que for propício para você, ou às vezes quando alguém te coloca nessa situação e você não pode sair de cena. Eu acho que tem dois lados muito importantes. Muito inteligente essa composição aqui que vocês fizeram para esse podcast, inclusive. Por quê? Sobre a escolha. O mercado ele não é tão grande assim aqui. E qual que é, para mim, a melhor estratégia enquanto empreendedor? E eu vou falar também na ótica de procurar emprego. Começa por quem você não quer. É óbvio que vai haver investidores que têm uma tese que já faz mais sentido para o seu negócio, que minimamente já investiu nessa linha que você está trabalhando, lógico. Só que você começa com um pitch, galera, e você termina com um completamente diferente. Existe um pitch da Jennifer em janeiro de 2020 e existe um pitch da Jennifer em agosto de 22 em agosto de 2022. E eles são completamente diferentes. E o que eu fiz? Comecei por quem eu queria menos. Porque eu sabia que na exposição dos pitches, nos feedbacks que os próprios investidores, mesmo que eu não queria tanto, me dariam, seriam muito importantes para mim. Mesmo que eu já sabia que eu ia tomar não adoidado no começo. Não, porque a tese também não ia muito de encontro. Mas eu ia tomar não, e não, e não, e não. Mas eles me ajudaram a construir um pitch muito melhor. Então, se começou por quem você não quer tanto, na hora que eu cheguei em quem eu queria, meu irmão, minha irmã, aí não tinha jeito não. Quem eu queria, teve muita gente que ficou fora da rodada. Teve gente que ficou, pelo amor de Deus. Eu brinquei ali no início, o investidores não entrou, não é porque o meu pitch foi ruim, foi porque eu tava errando ali em valuation em algumas coisas, sabe? Então, eu nunca tive um feedback ruim de pitch, mas eu fui em quem eu não desejava tanto no começo. Então, começa onde você não quer e aprimora. E isso eu ensino para as mulheres desse candidato que estão em recolocação também, porque é treino. Jogo é jogo e treino é treino. Então, a mulherada nas candidatas, a gente avaliou no primeiro ano das candidatas mais de 2.000 pitches de entrevista. E a gente sempre falou para elas, se candidata em vaga que você não quer tanto, para você treinar, para você ralar. Porque na hora que chegar a vaga que você quer muito, fia, você tá afiada. Você fez o pitch, você entendeu como é que você conquista o recrutador, você entendeu o que ele quer ouvir, porque na nossa teoria, seja no caso do investidor, seja no caso da minha candidata, o pitch para a gente começa de trás para frente. Qual é o objetivo dessa pessoa no final? E aí eu construo ele. Então, acho que assim,
a pergunta ali do Nery e o que o Edu falou ali atrás, que é isso de escolher demais e tudo mais, tem que tomar muito cuidado, porque não é um mercado tão grande. Se a gente ficar escolhendo demais, eu vou apostar minhas fichas num grupo seleto e eu ainda não tenho, por melhor que eu seja, eu ainda não tenho o pitch mais afiado do mundo para eu já ir em quem eu quero muito, porque eu vou queimar essa ficha. Se eu fosse no Amuri, por mais que eu tivesse muita conexão com ele, bem no comecinho, eu teria queimado a minha ficha com ele. Eu não conseguiria seguir, mesmo já tendo uma conexão, um relacionamento com ele. Então, acho que isso fica de aprendizado para todo mundo, assim, também, sabe? Se prepara que você tá na fila do pitch da Jenny aí, amor. Ela É tá verdade. afiando. Ela tá Mas aí, afiando, hein, irmão? aí a relação era até outra, porque a gente tinha uma relação de troca antes de virar um business. Então já existia uma troca de cara, me ajuda Já com tem um isso aqui, pô, me relacionamento ajuda com criado. aquilo. Exato. E aí, na hora que ela estruturou o início da rodada dela, pitch, etc., ela não veio de cara falar, oi, quero te fazer isso aqui. Tipo, não, agora eu não preciso mais de mentoria, deixa eu esperar um pouquinho para eu treinar aqui, porque aí quando eu voltar, eu quero voltar numa outra persona, eu quero investidor e fundadora. E assim, a narrativa da Jennifer, eu acho que isso ajuda ela, é que é a verdade, é o que ela viveu, ela viu a dor, ela construiu aquilo em cima de feedback de outras mulheres. Então, o pitch dela é o que ela vive, o que ela viveu, o que ela se entregou e a dor que ela resolve. Então, de novo, galera, tipo, a verdade vai fazer você falar o que você está fazendo de fato, não é enfeitar o pavão, é mostrar de fato a transformação. E aí, sobre essa pegada que a Jenny falou, sobre a seleção do investidor, tem um macete, fazer um aspas aqui sobre a dica por trás do investidor, né? Porque a gente está ouvindo um monte de startup, etc. Qual que a gente vai escolher, etc. No final das contas, é o seguinte: ter investidores para você acabar montando a sua rodada é como uma empresa que tem leads e precisa ir convertendo até vender. É um processo de venda. Você tem que ter um funil de vendas igual você tem no seu comercial numa venda B2B, por exemplo. Primeiro entra o lead, primeira reunião, depois você manda a proposta, depois você faz follow-up, depois você vê se esse cara gostou da proposta e você fecha. É um pipe drive mesmo. É a mesma coisa que o investidor. Quais são os 50 investidores que eu gostaria de falar? Quais são os 30 que eu já marquei reunião? Quais são os 15 que eu já fiz o meu pitch? Quais são os 10 que eu mandei meus termos? Quais são os 5 que vão assinar? Então, é nessa hora aqui que ele escolhe quais são os caras que ele vai botar no lead dele, no pipe dele, para ele ver, ó, tomara que dê 50, 5 fechem. Mas o pitch de elevator, cara, faça sempre que você tiver oportunidade, treine em campo, e quando você tiver alguém muito relevante subindo o elevador junto com você ou pedindo um café, essa é a hora de você, às vezes, só se apresentar, fazer o seu pitch, mas, amor, o que eu vou falar com ele? Cara, eu queria te mandar os updates do meu negócio, eu queria te mandar um e-mail com as minhas evoluções mês a mês. Posso te mandar? Ninguém vai negar isso. Pronto, você ganhou uma conexão com aquela pessoa. Ou, posso seguir você no LinkedIn? Eu posso me conectar com você e aí você me acompanha nas evoluções? Tenho certeza que você vai gostar de ver o que a gente está construindo. Pronto. O objetivo é esse, aumentar a sua rede, aumentar o número de pessoas sabendo o que você é e ter esse pitch na sua manga quando você precisar usar. Excelente. E esses pontos todos que vocês levantaram, gente, é tudo brilhante, assim, porque vai de encontro com várias das coisas que eu aprendi nos últimos anos e eu tenho visto muito na prática, né? Essa coisa que o Amori falou sobre verdade, o Joel, que eu falo, sempre cito aqui o Joel J, né, que é um dos meus mentores e tal, ele fala muito sobre isso, ele fala que só tem duas pessoas que não vendem, né? Quem não acredita em si e quem não acredita no que está vendendo. Então, se você acredita no que você está vendendo, é impossível você não vender se você tiver o pitch certo, né? E aí entra também uma outra frase dele, uma coleção de frases dele, né? Outra frase dele que é tipo, a gente treina muito pro dia D, mas pouco pra hora H, né? Então, tipo, quando você tá no elevador ali com um cara que pode ser o cara que vai virar o jogo da tua empresa, ali é a hora H, ali é o momento, né? Tipo, você pode ter treinado à vontade, mas se você não tá preparado para aquele momento ali, que você nem sabe quando vai acontecer, você perde o jogo, né? E aí, foi falando disso, eu fui lembrando de um elevator pitch de verdade que aconteceu comigo em 2019, lá Também já passei por isso. em Florianópolis, né? Eu tava lá na RD Summit, ia palestrar na RD, e eu entrei no elevador, cara, com o senhor Iron Ross, né? Não sei se a galera conhece o Iron Ross, mas o Iron Ross é só o cara... de vendas com o Thiago. Só o cara que escreveu Receita Previsível, né? E ele tava lá no elevador. E aí, quando eu reconheci ele, eu cumprimentei ele, e aí vem os desafios, né? Olha como é que é importante estar preparado para a hora H. Eu não tinha só que fazer o pitch,
O pitch, e o meu objetivo ali era qual? Conexão. Eu não tinha nada pra vender pro Iron Rose, nem queria que ele comprasse nada de mim. Só queria gerar uma conexão com um cara que é uma das maiores influências do meu trabalho, inclusive, né? Mas eu tinha que fazer o pitch naquele momento pra gerar conexão e a gente tinha que fazer em inglês. Eita. Então, assim, deu certo, tá? Deu certo. Ele lembrou de mim depois, em outro momento. Eu fiz um follow-up depois do elevador, inclusive, no próprio evento, fiz um outro touch, tal. Mas é isso, você tem que estar preparado, né? Tem que treinar. E nada vai te treinar melhor do que a prática. E como a Amori também falou muito bem, cara, vai pro campo e coloca em prática. E até conectando com uma coisa que a Jennifer falou, eu concordo 1000%, cara. Começa de trás pra frente, né? Começa de quem você não quer. Eu falo isso muito nos meus mentorados, que eu falo assim, cara, monta a tua lista de leads. Pra quem você começar a vender? Pros frios. Por quê? Porque quando você começar a vender pros frios, você vai lapidando o teu discurso, você vai lapidando o seu pitch, você vai melhorando a apresentação, você vai quebrando a objeção. E quando você chegar nos leads quentes, cara, você tá uma máquina, entendeu? Então, tipo, você já entendeu o que faz sentido você falar, você já entendeu como quebrar as principais objeções e você vai pegar os teus melhores clientes na tua melhor performance, né? Então, tem tudo a ver, inclusive, com o que eu faço e pratico aqui com os mentorados e tal. Eu achei super condizente e é sobre isso, né? Comunicar com verdade, estar preparado para o H e treinar na prática, porque ninguém vai ensinar melhor você do que a prática. Eu só quero dizer que a pauta ganhou vida. A gente já bateu o nível aqui em que eu já estou pensando em vender esse episódio. Eu não quero mais dar de graça. Tem realmente alguns episódios que a gente fala assim, cara, a gente tem que cobrar. Irmão, isso, não é possível. Eu já validei muito só nos últimos 10 minutos que a galera entrou no flow aqui. Entendeu? Já dá para vender esse episódio. Eu vou puxar a virada de bloco, porque a gente está muito bem, eu quero virar o bloco antes que eu me esqueça, porque o Gabriel fala, Nélio, você demorou para virar o bloco. Calma, Gabriel, tô virando o bloco, tá bom? Tô virando o bloco. Só fechar uma historinha rápida. O Edu falou ele ia estar na mesa hoje, ele não pôde porque ele estava viajando. Do Pitch Elevator, não sei se vocês conhecem, Luiz Cláudio Mandarino Freire, que é sócio da Energy Hub Ventures aqui no Rio de Janeiro. Ele, em 2018, final de 2018, estava no evento. Eu não conhecia o Mandarino. Hoje ele é investidor, né? Na época ele não era, ele estava na Petrobras. O Diego Cidade estava nesse evento também, não sei se vocês conhecem o Diego Cidade, é co-host aqui do Insider. Eu conheci o Diego nesse evento, conheci o Mandarino nesse evento, alguém me apresentou para ele, eu fiz um pitch nesse evento dos meus serviços de oratória, de comunicação, que eu estava começando lá na época. E aí na saída do evento foi na WeWork, lá do centro do Rio, lá aquele que é 30º, não sei quanto andar. Aí todo mundo estava indo embora, tinha um grupo esperando o elevador, tinha umas 8 pessoas aproximadamente. A gente foi entrando no elevador, o Diego me apresentou para o Mandarino, a gente foi conversando, entrando no elevador. 35º andar, 35º? Quinto ou sexto? A gente ia até 1. Quando a gente entrou no elevador conversando, tinha uns grupos conversando. Esse elevador é rápido, hein? Eu sei porque esse elevador é rápido. De 35 a 1. Dá até um negócio no ouvido. O Mandarino solta. Faz teu pitch aí, Nélio, pra gente te conhecer de fato. Quando ele falou faz teu pitch aí, Nélio, o que aconteceu é que os grupos isolados do elevador, todos começaram a olhar você na hora, né? Já viram aquela cena do Capitão América, o Soldado Invernal? Que ele luta com todo mundo dentro do elevador? Quem já viu aqui vai saber que ele tá no centro lá e todo mundo... É aquela cena. Eu me senti o Steve Rogers ali. Todo mundo olhou. Aí o Amori falou aqui, duvido que não bambeia. Duvido que não... Bambeia. Professor de oratória, trabalha com isso. Bambeia. Sabe por quê? Porque tem explicação fisiológica. A glândula suprarrenal libera adrenalina dentro do corpo. A adrenalina corre na corrente sanguínea. Aí vem o efeito corporal, boca seca, sudorese, palpitação, tremula. Tudo isso acontece na hora. Eu tinha do 35 a 1 para me apresentar para um potencial investidor e 1 minuto com todo mundo olhando. Irmão, eu fui. E eu fui, comecei a falar, falei o que eu fazia, me apresentei com quem eu já tinha trabalhado e o olho aqui, ó, no contador de andar, do elevador, 34, 33, 32, 31, 30, e eu falando, e a galera olhando, chegou no 5, eu tinha terminado, aí o Mandarino puxou palma, aí eu aliviei. Enfim, o que aconteceu, Nélio? Conseguiu o que você queria? Mandarino é meu amigo até hoje, investiu no podcast, me deu um Zoom H6, que é o melhor gravador que existe, e estaria nessa mesa aqui hoje para poder consolidar essa história, mas está viajando. Um beijo para você, viu, Mandarino? Beijo, Mandarino. Então, demais. Isso pode acontecer, tem que estar preparado, como todo mundo já disse aqui. Eu quero virar o bloco, a virada de bloco.
É, claro, chamando você para seguir essa galera nas redes sociais. Não dá para você parar aqui no Insider, no podcast, não. Gostou do conteúdo do Amuri, do conteúdo da Jennifer, do Edu, enfim, Edu e eu, você já tá cansado de ouvir essa chamada aqui. Eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais, meu cachê tem que aumentar. @Edu Costa MKT, @Insider Podcast, segue, compartilha. Amuri, dá o teu arroba aí, fala onde é que você tá mais ativo. @Amuripinho, eu tô mais ativo no Instagram e aí dentro dos meus canais lá eu acabo direcionando alguns conteúdos em texto para outros lugares, vídeo no YouTube também, mas acho que o @Amuripinho no Instagram é o que eu gosto de responder, é o que eu gosto de interagir, então é o melhor canal para me conectar. Maravilha. Jennifer, entrega pra gente como é que o pessoal te encontra. Gente, sério mesmo, eu falo no LinkedIn, então vocês me encontram lá, Jennifer Coutinho, no LinkedIn. Sugiro que vocês leiam aqui o nome no episódio, porque minha mãe tem Wi-Fi, né, no meu nome, então sugiro que vocês olhem, mas Jennifer Coutinho no LinkedIn. No Instagram, já avisei que sério mesmo, eu falo no LinkedIn, então a gente alinha expectativa. No Instagram, quem quiser, tenho movimentado um pouquinho lá, mas é @Jenny Coutinho. E aí vocês conseguem ver as redes das candidatas lá por mim também. Boa, maravilha. Eu vou colocar, realmente, o nome, eu nunca vi uma Jennifer escrito como a Jennifer da Jennifer que tá aqui na mesa. É a única, pô, a mãe dela que colocava muito única. É um desafio do Caldeirão do Hulk aqui. Mas vamos lá. Seguinte, eu vou colocar na descrição o nome de cada um com o link lá para o Insta do Amuri, para o LinkedIn, exato, e aí fica fácil também para você arrastar a tela e clicar. E eu não posso esquecer, se você está gostando do papo até agora, anotou? Para mim aqui a gente já bateu a expectativa, a partir de agora é só over delivery. Avalia, dá 5 estrelas. Usar a analogia do Uber lá que a Amuri falou. A gente não é motorista de Uber, mas a gente merece 5 estrelas. Então tá no Spotify, tá no Apple Podcast, que são os maiores apps de podcast. E nem tem que gastar pra isso, né? É de graça, só ir lá e clicar. Exato. Quer dizer, não sei, né? Tô pensando em vender esse episódio. Mas enfim, dá 5 estrelas, avalia, porque quem não conhece o podcast, hoje a gente tá invicto. Todas as avaliações do Insider no Spotify são de 5 estrelas. Então a gente mantém a qualidade lá no alto, dá 5 estrelas, porque é um sinal de confiança para quem tá chegando hoje. Vai olhar o podcast e falar, pô, ouço ou não? Pô, 5 estrelas, todo mundo avaliou? Vou ouvir. Então dá 5 estrelas. Vamos lá, gente, vamos continuar. A gente já falou aqui muito da verdade que tem que estar intrínseca no pitch, o Amuri puxou, a Jennifer já deu umas dicas matadoras aqui para você começar de lá de trás e aguçando e afiando esse teu discurso. O Edu trouxe a realidade também de como você pode fazer isso no contexto de venda. Agora, a gente falou de pitch deck. Eu quero trazer esse ponto do como fazer. Por quê? É natural ter o deck, a estrutura, para você organizar isso. Aí depois eu quero ouvir as histórias também de pitch de vocês, porque já ficou claro. A Amuri falou aí, resultado, investidor precisa de resultado. Fala do resultado. Aí tem gente lá, por exemplo, o cliente ele precisa entender a solução, o problema. Tem palavras-chave que já dá para compor ali no pitch. Mas eu quero jogar para a Jenny, e aí depois pulveriza, Amuri, Edu, o que vocês veem que de fato pode compor. A pessoa entendendo a verdade, tem essa premissa, como ela organiza essas ideias? Pega aí, Jenny. E eu vou falar uma coisa, eu tenho uma crítica, que existe muito conteúdo, já falei isso diretamente numa das nossas conversas, inclusive com a Amuri, existe muito conteúdo para o investidor educativo, sabe? Tipo, quero ser investidor, como que eu faço? Nananã. E daí tem investidores, tem muitas coisas. Se colocar no Google, você vai ver, tem imersão e nananã. E quando você coloca a mesma pesquisa lá, né? Como captar investimento e tudo mais, é muito raso a orientação que existe para o empreendedor, tá? E eu falo isso porque eu já venho, eu reconheço que eu comecei essa caminhada passos à frente, porque eu já trabalhava nesse ecossistema, eu já mentorava startup, eu já sabia disso. Então, na minha mente eu tive muita dificuldade. Imagina essa galera que está lá fora da bolha, que está lá no interior e não tem acesso a um conteúdo minimamente. Então, acho que começa aqui, tá? Eu tenho um pouco disso. Falei com a Amor esses dias também sobre isso. Mas, beleza. Eu acho que a primeira coisa também que as pessoas têm que entender sobre um pitch deck, de novo, eu vou voltar à mesma coisa que eu falei no falado. Pelo amor de Deus, não é uma apresentação institucional. Não é uma apresentação institucional. Depois dessa candidata, eu acabei começando a ajudar algumas pessoas e eu sempre recebo uma apresentação institucional. Não é uma apresentação institucional. Então, acho que isso precisa cair por terra.
desconstruir. Porque enquanto na minha mente eu ficar ligando que é uma apresentação institucional, eu não consigo evoluir enquanto apresentação. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, não adianta querer inventar a roda. Existe já um esqueleto para um pitch, gente. Boa. Eu falo para as mulheres a mesma coisa do currículo, e eu vou fazer essa analogia. Se no currículo, tradicionalmente, é seu nome, objetivo, dados e a sua, sei lá, e a sua experiência profissional, não inverte isso. A pessoa há anos vê aquela estrutura, ela está tendenciada a olhar aquilo e analisar rápido. Aí o pitch deck é a mesma coisa. Já existe minimamente um esqueleto que o mercado analisa. Você pode gostar ou não gostar, mas esse é o esqueleto. Aí você vai lá e quer inventar a roda, quer mudar totalmente a estrutura. Então, o esqueleto muito básico, e foi o que a gente usou aqui nas candidatas. Eu tive muita dificuldade, tá? O meu primeiro pitch deck é ridículo, ele é horroroso, ele é muito uma apresentação institucional, e eu falo, Jesus, eu não deletei ele, porque eu gosto de olhar e ver a evolução, mas eu tenho vergonha dele. Nos meus primeiros 3 meses, assim, gente, de captação, eu não tenho problema em falar isso, eu patinei demais, eu não passei em quase triagem nenhuma, porque realmente é isso. E olha que eu estava dentro desse ambiente há anos. Sim. Enfim, então existe minimamente isso. Então a gente evoluiu. Então, enquanto estrutura, isso não é difícil de você achar, não. Eu acho que o difícil é eu te orientar a fazer bem essa estrutura. Então, basicamente, ele vai partir de um problema de mercado. Então, a maior das pessoas que eu conheço até hoje já tem a solução perfeita, né? É que eu criei o não sei o que lá, o iFood da feira, o Uber de não sei o que lá, iFeira, o não sei o que lá. E a pessoa começa já com a solução maravilhosa dela, sendo que ela nem viu se existe esse problema para resolver no mercado. Quem não sabe, um grande aspas aqui, já existem estudos sobre isso, a maioria das startups falham porque os produtos não têm demanda no mercado, tá? Não é porque a tecnologia é ruim, não é porque o time é ruim, não é nem porque faltou dinheiro, é porque não tem mercado. Então, um pitch deck, minimamente, numa estrutura normal, ela vai começar por uma apresentação de problema. Então, qual é o problema que você resolve? Qual é o tamanho desse mercado? Porque essa pessoa precisa entender que é um mercado que faz sentido investir nele. E aí você apresenta qual é a sua solução. E não é uma solução, apresentação institucional, nossa visão, valores. Não, esse é o problema, esse é o mercado, isso é o que eu soluciono. É questão de 3 slides, aí que é o desafio, né? Uma vez que você fez essa historinha aqui na meiuca, que eu chamo, você tem que colocar dado de resultado que você teve. Não adianta também você ir cair na ilusão que o investidor que sabe minimamente o que ele está fazendo, é muito difícil ele investir em ideia. Então, você tem que colocar ali no meio resultados, e aí vai ser do seu negócio. Então, nas candidatas, a gente trouxe aqui indicadores dos nossos primeiros anos. E aí, quando você tira esse recheio, a gente vai falar da rodada. Então, quanto que você quer de investimento? Para que você quer esse investimento? Qual é o tempo que esse dinheiro vai durar? Qual é a porcentagem que você está disposto a ceder, né, sobre a sua empresa durante esse tempo? Valuation. Então, esse é o esqueleto básico. Então, não adianta querer inventar a roda. A dificuldade, para mim, menos do que saber o esqueleto, é quando a gente vai montar o conteúdo dentro do esqueleto. Acho que essa é a maior dificuldade do empreendedor hoje. Eu patinei muito, por exemplo. Eu vou passar já para o Amuri, Jennifer, só quero que você conclua aqui, trazendo... Você fez um pitch que valeu 1,2 milhões de reais recentemente, de um aporte. Você está falando da tua experiência, da tua jornada de construção, você já trouxe vários elementos que a galera já anotou para construir. Esse pitch foi preparado dessa forma? Teve alguma particularidade? Foi assim, daria um episódio, pitch de milhões. Mas como é que foi montar o pitch de milhões? Foi errando e fazendo muito cagada no começo, patinando demais, até que chegou num dia que eu falei, vou desistir, porque eu cheguei num momento que era mais ou menos assim, o investidor não quer investir. Eu estava no início de ano, aí estava de baixa de empresa. A empresa não está muito a fim de comprar. A mulher quer que eu faça as coisas de graça. Eu não vou fazer mais essa caralho. Desculpa meu francês. Eu não vou fazer isso mais, entendeu? Eu cheguei nesse ápice de crise. Tá. E aí, quando eu cheguei isso, eu já tinha 3 meses de rodada aberta, tá? Comecei em janeiro, isso já era março. E aí eu cheguei nos meus contatos. Tipo assim, o Amuri, o Rafa, as minhas conexões que fui criando ao longo disso. E a galera falou, peraí, você quer ouvir verdades?
qualquer um de nós falaria para você se fosse para desistir. A gente te conhece, a gente conhece esse candidato. Você quer ouvir verdades? Tem que fazer ajuste nisso aqui. Se você estiver disposta a ouvir verdades, dá para começar de novo. E aí que foi quando eu revi o pitch deck, revi o valuation, que estava extremamente errado. E aí o negócio aconteceu. Então foi entre março e maio, com esse reajuste, que eu virei o pitch de milhões. Antes disso eu tinha o pitch de centavos, né? E aí, mas aí, gente, com o pitch de milhões, realmente o jogo virou. Porque eu não tenho nenhum problema de falar isso. Eu tive muito mais demanda de investidores do que eu, de fato, eu precisava. Eu tive que reajustar cheque. Eu tive que, infelizmente, tirar investidores que não couberam dentro dessa rodada. E a nossa rodada era de 1 milhão. Eu abri um excedente de 200 mil, tamanha demanda. Mas eu não vou romantizar. Foi difícil pra caramba esse começo para fazer essa virada que eu expliquei para vocês. Sim, total. Amuri, pega o mic aí, dá tua visão sobre o pitch deck, se você também se envolveu nessa história do pitch de milhões da Jane, fala pra gente. Vou começar pela parte do pitch de milhões. O empreendedor ele tem um desafio, cara. Eu vou até voltar no que a Jennifer falou sobre não ter conteúdo para isso, e não tem mesmo. Durante muito tempo eu fiquei fazendo esses conteúdos, só que eu descobri que isso também não escalava, porque por mais que o conteúdo seja gravado uma vez e deployado, tem novas pessoas entrando, fazendo novos negócios, virando novos empreendedores todo dia, que não sabem que o canal existe. Então, você sempre tem que ficar ativando essa educação, porque ela não é dada em colégios nem faculdades, né? Então, é como se existisse uma Matrix, onde a gente precisa encontrar o Neo que sai da Matrix e entra nesse mundo da inovação, da startup, do pitch. E aí ele vai achar um monte de informação, mas ninguém ensina, aprende na porrada mesmo, entendeu? E o que é a porrada? A porrada é se expondo, né? E a Jennifer teve que se expor várias vezes para entender que ela está fazendo errado, um jogo que ninguém ensinou. Então, não tem outro jeito, a não ser experimentando. A segunda parada quando a Jennifer veio falar comigo, eu já conheci o business, já conhecia ela, sabia que ela estava numa fase de validação muito legal. Eu fui o cara que falei para ela do valuation, porque é muito difícil para o empreendedor que já colocou muito tempo, não pode se diluir muito, ele não quer e não pode, não é só querer, tá? Ele não pode abrir mão de uma participação muito grande, porque essa participação, se for pequena nas mãos dos empreendedores, vai atrapalhando as próximas rodadas. Os novos investidores já sabem disso. Então você vai fechando a possibilidade de captar novas rodadas, porque a sua participação enquanto fundadores vai ficando tão pequena que eles já sabem, já que essa jornada é muito longa, que você vai espirrar o taco. Você não vai aguentar se você não tiver uma participação muito grande, porque todo dia você vai acordar com problemas maiores que o dia anterior, mas você vai lembrar, cara, eu tenho 60% desse negócio gigante que eu estou construindo. Então você tem que ir dando o mínimo necessário, condizente com o seu momento, com o tamanho do dinheiro certo, para que você pegue dinheiro para o resto da vida, porque você vai precisar. Se você decidiu pegar investimento, você vai precisar de investimento pro resto da vida, porque você vai estar numa promessa de entregar para esse cara um resultado maior, porque ele pagou caro, tá mais caro ainda. Então, é um jogo de growth, de crescimento, e isso que é tesão nas startups. Então, a Jennifer teve que ir ajustando o valuation dela, porque no início você quer preservar esse cap table, você tem medo de dar demais e você acabar não tendo essa chance de captar lá na frente, mas ao mesmo tempo seu negócio é incipiente. Como é que você vai provar que uma empresa está fazendo X mil reais vale X milhões? Então você precisa desconectar um pouco a receita que você tem hoje do valuation, mas você tem que mostrar o que realmente é atingível. Você tem um pedaço onde você valoriza a sua atração, tem muitos componentes para você formar esse valuation e não tem fórmula. Então, o pega para capar, né? É assim, é um não sabendo avaliar e um não sabendo como fazer, só que tem que ter. Então, tem que acontecer. O melhor jeito é você ir ajustando isso com esses reality checks, com investidores. Aí você, mas por que você acha que é caro? Aí ele que fala, por que você está usando esse valuation? E aí você nem tem muito como explicar, mas você tem que falar o que você fez mesmo, para você ouvir uma navalhada às vezes. Não, mas espera aí, vou te dar uma recomendação. Eu faria isso e isso. Aí você pega um pedaço daquilo, aí um outro investidor fala uma outra coisa, e daqui a pouco a galera vai lapidando o teu discurso, né? Exato. E aí chega uma hora que você acha um sweet spot. E às vezes, mesmo depois disso, você percebe que você realmente estava com um valuation muito caro, acertou
mas poderia ter sido um pouquinho mais caro do que você acabou fechando. Porque, ao mesmo tempo que teve gente sobrando na rodada e cheque sendo apertado, significa que ela deixou a oferta boa demais. Então, eu também tive isso na nossa rodada. Eu tive mais gente Cara, e aí eu tive Jennifer que é parar. maravilhoso. E aí você percebe, claramente eu deixei dinheiro na mesa. Eu, como empreendedor, poderia. Eu não sabia que eu estava com essa atratividade. Então, você desceu de um andar, mas você podia ter ficado no meio do caminho. Mas você só vai aprender e corrigir isso para a próxima rodada. Porque, olha só, isso é bom. É melhor você ter uma rodada muito rápida, num valuation justo, mas super justo para o investidor, mas você conseguiu dinheiro rápido porque ela já teve que desligar isso e agora ela pode trabalhar. Em vez do empreendedor que fica 6 a 9 meses tentando achar o valuation perfeito. Não existe. O que existe é, eu tô com a grana para aproveitar as oportunidades que o dinheiro vai me trazer para crescer, então, cara, vamos fazer uma coisa que seja ágil e rápida, em vez de ficar tentando achar o ponto perfeito, o equilíbrio perfeito. Não existe. Cara, isso é maravilhoso, porque o que você falou de... Eu já recomendei muito teu podcast já, Amori. Nossa, Que maneira. recomendei. Você deu um stop lá no pitch, mas, cara, eu já recomendei demais ele, porque quando eu tive acesso, eu vi que... Eu não sei se você ainda faz isso hoje, mas o Amori fazia live no Instagram, e fazendo umas horas meio inusitadas, e chamava a galera para ir lá fazer o pitch na live com ele, e ele dava o feedback pro pitch do cara ao vivo. Era E madrugadores. o que você... Pelo madrugador você já sabe a hora, né? Madrugador. E o que ele falou, nossa, mas isso exige um esforço grande de você ficar canalizando e fazendo. Cara, eu sou um defensor de que, além de educação financeira, tem um movimento muito grande, né, sendo criado agora, de que oratória, essa construção de pitch, comunicação verbal, não verbal, deveria estar no ensino básico. Deveria. Deveria ser ensinado, cara. Deveria. Sabe, todo profissional hoje precisa dessas habilidades. Ah, Nélio, mas eu nunca tive que fazer um pitch. Se você passou por uma entrevista de emprego, como a Jennifer falou, saiba que você fez um pitch. Se você tem que vender o negócio, você fez um pitch. Então... Se você tá namorando, se você tem um relacionamento, você fez um pitch A também, baladinha que o Amuri falou, o Amuri falou da baladinha. Não. Exato, o Amuri falou da baladinha aqui atrás. Enfim, vale muito você... E aí, quando você... Eu adorei a analogia do absorver o Neo da Matrix ali. Quando você entra nisso, você olha, meu Deus, olha quanta coisa. Pulveriza. Passa adiante. Porque, de fato, depender de esforços únicos para fazer isso, o mercado não evolui. O mercado não evolui. Você olha para lugares, você olha para países que têm um estímulo à comunicação no ensino anterior, até no ensino básico, você vê a diferença lá Sim. na frente. O Amuri também falou do centro do Batman, o Murilo Gun, admiro muito o Gun, ele falava muito isso. Comunicação, habilidade, centro do Batman. Irmão, você vai usar em todos os lugares. Em diferentes situações, tem que estar ali. Agora eu quero puxar, gente, como o tempo urge, essa Sapucaí é grande, como dizia Giovanni Improta, o tempo está acabando, o tempo da galera aqui é caro e eu não estou pagando boleto para ninguém, então não dá para segurar ninguém aqui. Eu quero puxar agora para a gente... Antes, já tem que mandar um pitch, bloco. cara, para conseguir investidores pro Insider. Olha aí, rapaz, a Muri tá na lista de contato agora, meu irmão, tá pensando o quê? Olha, antes de eu virar, eu quero que vocês tragam histórias de pitch, tá legal? Eu vou começar contigo, Edu. Pode ser histórias inusitadas, pitches marcantes, pra gente fazer o último bloco. Só que antes, tem um momento pause que a gente fala aqui no podcast, que é pra gente ouvir a audiência. E a gente tem direito de deixar uma pergunta lá no Spotify, a maior parte da audiência está no Spotify, eles estão vendo aqui a gente agora. Que pergunta a gente deixa? A gente pode deixar uma pergunta. O que vocês querem saber de quem está ouvindo agora, absorvendo tudo isso, falando, caramba, anotando um monte de coisa? Que pergunta a gente pode deixar para a audiência? Brainstorming. Cara, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou aqui, todo mundo já vai ter feito o dever de casa de ter conhecido um pouco mais do Amuri, um pouco mais da Jennifer, inclusive de vocês. Então, o que eu deixaria é, se você estivesse num lugar, encontrasse com a gente num evento, num elevador, o que você perguntaria pra gente? Eu acho que essa seria a pergunta de ouro. Muito bom. Gostei. Amuri, tem outra sugestão? Endossa, acompanha a relatora? Não, tamo junto, aprovado. Boa, Duzão. Relatora total. Acompanha. Meu irmão, já assinei embaixo aqui. Legal. Então, você que está ouvindo aqui, vai ter essa pergunta no Spotify. Nélio, como é que eu vejo a pergunta?
Tá na tela? Pega teu celular, dá um voltar no player e arrasta para baixo. Não, para cima, isso. Vai aparecer a pergunta aí. Se você entrasse no elevador com Jennifer Coutinho, Amory Pinho, Edu Costa, Nélio Xavier, que pergunta você faria pra gente? Adorei, porque inverte a lente, né? É o multiverso aqui do ouvinte, de quem tá produzindo. Maravilha, tá aqui, responde pra gente. Se você responder, você pode ganhar biscoito aqui no Insider. A gente fala teu nome aqui, então deixa a gente ouvir tua voz. Como eu prometi, vamos lá, Duzão, pega o mic e eu quero ouvir história. Histórias, muitas não, porque não tem tempo. Então, cada um traz uma história. Eu já contei a minha do elevador aqui. Histórias de pitches marcantes, inusitados. Puxa aí, Edu. Cara, mais inusitado do que fazer um pitch em inglês pro Aaron Ross no elevador do RD. Eu acho que... Eu vou pegar um exemplo, na verdade vai ser uma meta história, né? Porque tem uma estrutura que um cara chamado Russell Brunson, que para mim é um dos melhores marqueteiros do mundo, que é o chairman lá do ClickFunnels e tal, ele tem uma estrutura no livro dele, Expert Business, ou Expert Secrets, aliás, o business é o meu, o Secrets é o dele, né? E eu adaptei essa estrutura, na verdade, para os meus mentorados, né? Para ajudar a galera a montar uma estrutura simples de comunicação, de pitch, em qualquer circunstância. Porque a gente está falando bastante aqui de investidor, até por conta dessa bancada incrível, né? Mas, enfim, essa capacidade de você se comunicar, esse poder de síntese, esse exercício de síntese que é o pitch, serve para qualquer situação, né? Então, uma estrutura básica que eu acho que vale a pena vocês usarem, e que eu uso nas mentorias, e a galera fica chocada, assim, que em 5, 10 minutos a gente consegue montar uma estrutura básica dessa mensagem. Primeira coisa, a causa, né? A causa ou o problema, como a Jennifer falou, né? Então, tipo, o que você enxerga que é um problema, ou que as pessoas fazem errado, ou que você não concorda e que deveria ser diferente, né? Então, a primeira coisa, legal. Quando você mapear isso, né? Você pergunta agora, como é que deveria ser? Qual é a tua visão de futuro? O que você acredita que poderia ser diferente, né? E aí você, passando isso, você pensa, então, quem é você para falar sobre isso? Qual é a tua experiência com isso? Como é que você descobriu? Como é que você realizou isso que você está falando, né? E você começa a falar sobre você, que é o que o Russell chama de líder, né? Quem é você para liderar essa causa, né? E por fim, para encerrar, você fala da nova oportunidade. Qual é a nova oportunidade que você está trazendo para as pessoas? Porque o que você está trazendo de novo para aquilo que as pessoas já comumente falam em relação a isso, né? E para encerrar de fato, você pode falar do teu veículo de transformação. Qual é a tua forma de fazer isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma estrutura bem simples, pegando o Insider como exemplo. Então, olha só. Quando a gente olha para o mercado de podcasts, a gente vê muitos podcasts fazendo conteúdo sobre todos os tipos, em vários formatos diferentes, uma pulverização massiva, investimento do Spotify e de outros canais nisso, o que é excelente para o mercado em forma geral. Mas tem um problema específico, o amadorismo. Tá tudo bem você começar o teu podcast de casa e fazer do teu jeito e fazer com o celular, tá ótimo, mais conteúdo é legal fazer. Só que para quem quer viver disso, viver de podcast, viver profissionalmente com isso, existe uma forma de fazer, uma forma mais inteligente e mais lucrativa de fazer isso também. E eu tô te falando isso porque a gente vive isso aqui todos os dias, afinal de contas, a gente tem um Insider há quase 4, 5 anos já, né? São mais de 200 episódios, são diversos experts que passaram por aqui, e então tem um método, tem uma estrutura, tem um motivo da gente conseguir trazer pessoas como Amory Pinho, como Jennifer Coutinho, como Luísa Trajano, como outros grandes players que passaram por aqui também. E é isso que torna a gente diferente, e é isso que torna a gente um business de verdade. E é isso que eu acredito que pode ser diferente para você também. Porque existe essa diferença entre quem faz podcast só porque gosta e quem quer viver disso. Se você quer viver disso, essa é uma oportunidade para você aprender mais sobre isso na imersão Insider XPTO, que a gente não criou ainda, mas que a gente pode criar no futuro, né? Fica a dica aí. Mas aí a gente já apresenta o Clique produto, para né? comprar aqui na descrição, Media Kit, quer investir, é só clicar. Boa, fecha esse tema. Gostei. Exatamente. Mas uma estrutura básica, tipo, de visão de causa, visão de futuro, líder, nova oportunidade e veículo de transformação que você pode usar aí, que funciona em quase todos os cenários. Você não acha que o rostinho de Jennifer e Amory vão entrar no Media Kit? É claro que vão entrar no Media Kit. Claro que vão, né? exatamente. Olha quem já passou por aqui pelo ensaio. É claro que vai entrar. Jenny, Pagando puxa aí. bem que mal tem. Que mal. É isso aí. Olha aí. Jenny, puxa aí tua história. Tá,
Cara, eu tenho histórias drásticas e histórias maravilhosas de pitch. Eu vou começar pela drástica. A mais Todo mundo desejada. quer saber. Isso. Vai naquela que vai gerar mais eu acho desejo. que é drástica, assim. Eu acho que teve um pitch que eu fiz que eu tava... Inclusive, eles entraram, eu tava indo muito bem. Um conselheiro meu trouxe um grupo de investidores para mim. E eu arregacei no pitch e tudo mais, vendi muito bem nesse candidato. Aí, no final, o investidor falou assim, tá, beleza, você falou desse candidato, fala um pouquinho de você. E aí eu falei assim, eu já falei tanto desse candidato, achei que não seria tão relevante falar da agenda. Por isso que eu falei desse candidato. Acabou a reunião. Meu conselheiro me ligou. Pode falar palavrão aqui, né, gente? Pode. Meu conselheiro me ligou, ele falou, puta que pariu, Jane. Você faz um pitch perfeito, você vende esse candidato, vai tomar no seu cu. Na última pergunta, a pergunta é de você. Como que você quer que o cara investe em você? Você não fala de você, meu irmão. E se a gente tiver perdido esse investidor, que não sei o que lá, não sei o que lá. E descascou. Ele é bem assim, o francês dele, ele é maravilhoso. Bem direto. Mas graças a Deus eu tive uma segunda sabatina com esse grupo. E assim, foi uma sabatina de 2 horas, gente. Realmente foi muito difícil. Eu saí de lá assim, achando que eu tinha arrasado. Foi aí a segunda sabatina, eu cheguei e falei assim, gente, vamos lá. Eu sei que no outro dia, a última pergunta do fulano, eu não falei muito bem de mim, então no dia de hoje eu vou começar falando de mim. Meu nome é Jennifer, eu não tô brincando de fazer negócio, nananana, essa aqui é a minha história de vida, tararara. Aí do outro lado do Zoom, os caras estavam assim, caralho, e batia a palma. Consegui reverter a história. Mas assim, eu acho que isso me deixou muito essa lição, principalmente no início de rodada, quando a gente está em seed, pré-seed, que o cara investe muito em você. Então não vem com essa história que não é relevante a sua coisa. Com certeza. Boa. E eu venho de uma criação muito religiosa, muito católica, né? Que é um problema você falar dos seus méritos, né? É feio você falar dos seus méritos. E, modéstia à parte, eu tenho uma baita carreira, sabe? Uma baita história para contar. E eu sempre tinha vergonha de falar porque eu achava que as pessoas iam me achar prepotente ou alguma coisa desse tipo. Sim. Então, cara, essa foi uma baita lição. Graças a Deus, ele entrou depois, ele entendeu que era um ajuste de empreendedora. E aí uma boa história, né, gente? Uma coisa que eu aprendi também, e isso foi muito com o Amur, ele sabe que quando eu consegui investimento, eu mandei uma mensagem para ele, mesmo investidores não entrando, porque eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com ele. É muito importante a gente se relacionar com essas pessoas. É muito importante que elas conheçam a gente. Se você quer o investimento do Amuri, cara, é importante que você siga ele, que você saiba os eventos que ele vai, é importante que você seja visto pelo Amuri, para na hora que cair um pitch deck lá na mesa dele, ele fala, caraca, Jenny, que eu vi lá não sei aonde, essa menina me chamou lá no evento, caraca, ela fez um pitch curioso, no mínimo. E eu aprendi isso. E aí eu fui fazer parte de uma banca agora, de um programa de equity free, inclusive que a gente ganhou em primeiro lugar, R$100 mil. Uau! Quando eu cheguei na banca, uma das avaliadoras, que era secreto, né, gente? Você não sabe. Era uma mulher que eu já tinha feito essa historinha de ficar comendo pelas beiradas, ficar elogiando no Instagram, conversar nos eventos. Network, né? Network. 216 tem episódio só sobre network. E aí, ela, antes de eu começar o pitch, ela falou, gente, deixa eu só levantar uma mão aqui antes de começar a avaliação. Jane, eu só quero te dizer que eu admiro demais o seu trabalho, eu já sou fã desse candidato, independente do resultado, e inclusive eu tenho uma camisa desse candidato que eu pedi pro Fernando Seabra me dar dele. Cara, eu nem tinha começado o pitch, isso deixou minha confiança lá em cima, arregacei o pitch, entendeu? Eu falei, agora vai. Então essa é uma boa história de pitch, mas assim, gente, se a gente fizer outras histórias horrorosas como essa outra, histórias maravilhosas pra contar. Olha, eu só quero dizer que quando você perguntou, posso falar palavrão? Eu falei, pode, mas a carreta que você trouxe garantiu o Ezinho de explicit no Spotify. Não tem problema não. Vai o Ezinho de explicit, não tem problema não. Mas fica tranquila, Jenny. Adorei as histórias porque você trouxe a mensagem, trouxe o aprendizado ali no final. Gostei muito e já quero agora jogar pro Amuri pra gente fechar. Antes da gente fechar, você falou, se eu encontrasse o Amuri, se eu não tivesse essa gravação aqui com o Amuri, e encontrasse ele no evento, a primeira coisa que eu ia falar pra ele era, Amuri, sou fã do teu pai, torci pra ele na final do The Voice. Ele abriu um sorrisão e falou, legal, gosto de rock e tal. Essa cartinha funciona já tava guardada. muito. É claro. Funciona muito. Agora vai lá, Amuri, puxa a tua história aí.
Cara, eu já vi, assim, realmente milhares de pitches e teve vários que me impressionaram, às vezes por serem muito assertivos, às vezes por serem extremamente curtos, às vezes o cara conseguir fazer eu entender o negócio dele inteiro com 2 frases. Eu adoro isso, adoro analisar às vezes a postura do empreendedor, mas eu não posso negar que tem um que eu acho que eu nunca vou me esquecer pelo resto da minha vida. É de um negócio que nem era tão grande e o empreendedor é sim um cara muito bom e está até em outras aventuras agora, mas é um cara chamado Davi Cabacinha e ele tinha uma startup chamada GoPhone. A GoPhone era um Uber dos técnicos que consertavam iPhones quebrados, tá? E o pitch dele, uma vez nessas do Madrugadores, eu fiz uma parada que manda o seu pitch para mim que eu vou postar os melhores. Ele fez um pitch que era o seguinte: ele é um homem preto, forte, careca, não sei o quê, com uma oratória fodida, e ele pegando o iPhone, gravando pro iPhone. O pitch dele era gravando o iPhone. E aí ele falava assim: o smartphone está na nossa vida e a gente não consegue mais viver com ele. E quem nunca sofreu de uma vez quebrar o seu iPhone, ficar blá blá e passar um dia inteiro sem estar conectado? É desesperador. Na GoPhone, a gente coloca os melhores técnicos em contato com você em menos de X minutos. Ele resolve o seu negócio, você tem um iPhone de backup e está tudo resolvido. Travou, caiu, aí ele deixava o iPhone cair da gravação. Aí ele voltava e ele, tá tranquilo, GoPhone. Cara, eu juro por Deus que o pitch estava legal, ok, ritmado. Essa caída dele tropeçando real, ator, sacou? Tipo, e aí o iPhone, aí ele, tá tranquilo, tem GoPhone. Foi assim. Ai, acabou, vendeu. Você ganhou. Entendeu? Porque assim, você nem avalia. Aí você pode avaliar o seu mercado, não sei o quê, são outros 500, entendeu? Mas esse cara conversou comigo o tempo que ele queria depois, porque eu falei, bicho, que lindo, eu quero te ouvir. Entendeu? É magia. Magia. Ele conseguiu uma coisa muito rara, que é você, no seu próprio pitch, fazer o storytelling do problema vivido e a solução ao mesmo tempo. É raro, foi épico. Então esse pra mim é o melhor. E eu nunca vou esquecer e vai ser sempre o meu melhor exemplo até que surja um melhor que esse. Cara, que maravilha, bicho. Não, tem uma... Vou fechar, gente, porque o tempo está esgotando. Adorei as histórias. Eu vou fazer um momento Insiderflix e vou agradecer a mesa, que o Insiderflix vai ter tudo a ver também com o que a Amori acabou de falar. Insiderflix nada mais é do que... Você acabou agora. Você quer mais, não quer? Mas não dá, porque não tem agenda aqui. A gente vai parar agora. Quer mais? Eu vou te dar os episódios do Insider, que tem tudo a ver com esse, para você maratonar, pegar o Insiderflix. Primeiro deles, acabei de mencionar com o Edu, 216, um episódio só sobre networking, sobre o que fazer, o que falar em evento presencial tá bombando agora. A Carol falou ontem, né, você tá na loucurinha do presencial, né? Você quer fazer tudo presencial. 216, episódio 207, oratória rumo ao TED. A gente falou muito sobre oratória, habilidade de comunicação, a gente recebeu um licenciado do TED, quem faz eventos do TED, Amanda, madrinha aqui da Jenny, tava nessa mesa, a gente falou sobre como uma preparação para um palestrante acontece. 167 também o episódio Oratória do Medo à Alta Performance, e eu vou finalizar com o 201, que foi o episódio de Storytelling, 203, Storytelling. Para fechar com a frase, a Gabi falou isso no episódio, a gente recebeu a Ale Garcia lá do Omelete, não me conta, me mostra. Foi o que o rapaz fez com o amor. Ele não contou, ele mostrou o que ele fez. Isso marca, meu amigo. E vamos aos créditos do programa de hoje. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Edição de áudio por ele, Gabriel Matos. Capa, Maicon Moura, nosso ilustrador. Marketing social é feito por Bruno Mello, Elizabeth Gradida. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier e Edu Costa.